Bom dia, sou o professor Kleber Jamal, continuando nossa aula sobre ciclo celular. Agora eu vou falar sobre a meiose. Poucas células fazem esse processo de meiose. A maioria das células sofrem mitose ao longo do ciclo celular. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui deste vídeo que eu vou responder posteriormente. Então, o que seria meiose? Meiose seria o quê? Um processo pela qual a célula passa de divisão celular e vai reduzir a quantidade de cromossomos que ela tem à metade. Então, nós chamamos também de ciclo celular, divisão celular reducional. Então, o que acontece? Se eu pegar um exemplo, uma célula 2N, o que vai acontecer? Ela vai sofrer o processo de divisão celular e vai se dividir em 4 células N, ou seja, ela vai ter metade do número de cromossomos da célula original. Então, a principal função da meiose seria o quê? Reprodução. Por quê? Aí o organismo que se reproduz, ele vai utilizar, são 2 organismos, o macho e a fêmea. O que acontece? Na hora que sofre a meiose, ele vai produzir 2 tipos de gameta. O que acontece? Na hora da fusão, na hora da fecundação, então vai manter o número de cromossomos da espécie. Por quê? Um vai colocar um gameta, um gameta vai ter 23 cromossomos, no caso de humanos, e o outro gameta vai ter 23. O que vai acontecer? Vai manter o número de cromossomos da espécie. No caso de humanos, seriam 46 cromossomos. Então, principal função, manter a quantidade de cromossomos da espécie. Caso mude a quantidade, o que ocorre? Ocorre o quê? Uma mutação. Às vezes o organismo não fica viável, não nasce, Então, a principal função, seria a reprodução. Aqui tem um esquema para poder ver. Por exemplo, um organismo aqui com 2 cromossomos, o que acontece? A hora que ele vai entrar em divisão, o que vai acontecer? Esse cromossomo, para manter a especificidade, o que vai acontecer? Ele vai duplicar, ele sofre, no caso ali, da meiose, na intérfase, ele duplica, então ocorre a primeira divisão meiótica. Ele duplica e ocorre a divisão. Então os cromossomos homólogos vão ser separados num processo que a gente vai ver ali na fase 1. E posteriormente, na segunda mitose, da segunda meiose, ocorre 2 divisões. Eu falei mitose que é parecida com a mitose, Então a célula aqui, ela vai se dividir na meiose 2 e vai separar as cromátides irmãs. Então, no caso, na mitose ocorre a separação só dos cromossomos homólogos. Aqui ocorre a divisão das cromátides irmãs, Isso aí é um pega de vestibular. Geralmente o pessoal pergunta no vestibular. Então, aqui tem um gráfico, representando aqui um esquema. Então, as células do organismo, as que sofrem meiose, o que acontece? Mais para reprodução. Mas as células do organismo, geralmente o organismo adulto, ele tem 2N, ele sofre meiose, produz 2 tipos de gameta, o gameta, no caso a fêmea produz o óvulo e o homem produz o espermatozoide. Então são 2 organismos. Então ocorre a fecundação, forma um zigoto 2N. Esse zigoto, a partir da formação, depois que ocorreu imediatamente, ele vai sofrer o quê? Processos mitóticos, então vai sofrer meiose. Depois, quando adulto, ele entra na puberdade, ele vai conseguir produzir gametas novamente, igual aos pais. O que acontece? Então, a meiose é interessante porque, além de ser um processo de divisão celular para manter o número de cromossomos da espécie, ela tem um mecanismo, não todas as vezes ocorre o quê? Uma recombinação entre os cromossomos. Então nós chamamos de crossing over, permutação, tem vários nomes, recombinação gênica. Isso o que é importante? Ele aumenta a diversidade genética. No caso, um organismo está se adaptando ao ambiente, quando ele tem a maior diversidade genética, o maior pool gênico diferenciado, vários tipos de cromossomos, ele tem a capacidade, provavelmente vai se adaptar melhor ao ambiente.
Então aqui eu coloquei um esquema só para vocês observarem. Então tem 2 cromossomos. Então ocorre o quê? Uma troca do material. Ó. Então um pedaço do cromossomo foi para o outro, né? E vice-versa. Aqui eu tenho a quantidade de DNA que ocorre na meiose, só para poder entender. Então o que acontece? A quantidade de DNA ele vai aumentar ao longo do processo e depois vai ocorrer a divisão. Então são 2 divisões, né? O que acontece? Na intérfase ele vai dobrar a quantidade de DNA, aí na prófase 1 vai ocorrer o que? A anáfase, ele vai voltar a metade do número de cromossomos, seria 2x, vai voltar para x, e na meiose 2 ele vai sofrer outro processo de meiose, vai ocorrer outra divisão, ele vai reduzir a metade. Então, o que vai restar no final? O que acontece? Um organismo X, ele vai produzir 4 células com metade do número de cromossomo. Então, seria X dividido por 2, no caso. Então, aqui eu coloquei um esquema e alguns desenhos, só para entender. No caso aqui, essa célula tem 2 cromossomos. Tá? Então, ela começa com 2 cromossomos da intérfase, né? na fase S, todo mundo lembra, aqui é parecido com a mitose. Então o DNA vai ser dobrado. Na G1 e na G2 ocorre o processo de síntese de proteína, formação de organelas. Então aqui ocorre. Então são 2 cromossomos, certo? Então o que acontece? Eles vão duplicar. Aqui no caso da prófase, eles sofreram um crossing over. Então a gente pode observar que um pedaço do cromossomo desenhado em preto passou para o vermelho e o pedaço do vermelho passou para o preto, só para mostrar a diversidade. Então ocorre o quê? Divide. Na primeira meiose, o que vai acontecer? A prófase ali, ele está duplicado, e na anáfase 1 ocorre o quê? A separação dos cromossomos homólogos. Então eu vou ter 2 células com cromossomos diferentes. Então vai ficar um homólogo de um lado e um homólogo do outro, e eles estão duplicados. Aí ocorreu a meiose 1, aqui seria então a telófase 1. No caso da segunda divisão, da meiose, a intérfase é bem curta, não tem aquele processo de duplicação de DNA. Então a intérfase 2 é bem tranquila, não tem nada. Então já vai para a prófase 2, que seria aqui. Eu coloquei 2 porque um homólogo vai ocorrer a prófase 2 e o outro também. Então o que acontece? Vai formar as células, o centrômero ali, o centríolo, eles vão se comunicar através das fibras, né? Essa fibra difusa. Então, o que acontece? Aqui na prófase 2, aqui seria a metáfase 2, que ocorre o quê? O cromossomo ele fica aqui no centro da célula e as fibras difusas elas vão se conectar ao centrômero. Na anáfase 2, o que ocorre? As fibras difusas elas vão se encurtar e vão separar os cromossomos. Aqui no caso, o cromossomo vai ser dividido no meio, que seria o quê? Na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs, que são os bracinhos, né, do cromossomo são divididos. E ao final, a telófase 2, o que acontece? Vão formar, né, ocorre a citocinese, as células vão se dividir, vai ficar um cromossomo em cada. Então, no caso das células tinham 2 cromossomos, ela vai, ao final da meiose, né, ela vai ter 4 cromossomos N. Então, reduziu a metade do número de cromossomos. Então, ao final, vão ser formados, no caso da reprodução, 4 gametas com metade do número de cromossomos da espécie. Então, comprovando aqui esse gráfico, né, com a quantidade de DNA. Então, ele fica com a metade do número de cromossomos, que a principal função é o quê? Manter a quantidade de cromossomos constante da espécie. Então, espero que tenham entendido. Saber as principais funções aqui, o que ocorre, as diferenças, a estrutura, quantos cromossomos tem. No caso aqui, então a meiose, uma célula 2N acaba formando 4 células N. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Muito obrigado e tenham um bom dia.